Acontecer entre iguais também? Pode, que seria, no caso, o assédio horizontal, entre as pessoas do mesmo nível hierárquico dentro da empresa. Além disso, pode acontecer de forma ascendente também, quando alguém inferiormente hierarquicamente falando em relação à vítima em relação ao agente, existe essa diferença de baixo para cima que a gente chama, também pode acontecer. Responde a nossa próxima pergunta, né? Quer dizer, a vítima pode ser uma pessoa que hierarquicamente está no mesmo posto que eu, por exemplo, ou uma pessoa que está num posto inferior, na forma hierárquica. Pode ser esse assédio moral pode acontecer de uma pessoa que está num posto inferior para uma pessoa num posto superior, porque como existe, a gente está falando de setor público e existe uma estabilidade, né? Isso pode acontecer? Pode. Inclusive, além de ser, pode ser mais raro acontecer, realmente, de casos práticos que eu tenha visto, é bastante raro acontecer de um inferior hierárquico assediar um superior, alguém hierarquicamente superior a ele. Isso é difícil acontecer, mas acontece, é possível pelo menos doutrinariamente falando, né? Mas é possível acontecer, sim. E o que acontece muito na questão do setor público é justamente a questão da estabilidade, é um mote, vamos dizer assim, que pelos estudos que nós temos feito, que dão a entender que justamente pela estabilidade no setor público existe o assédio. Seria um dos motivos mais fortes de existir o assédio no setor público, seria a estabilidade, que no setor privado não existe. Eu pergunto isso justamente por essa questão, né, doutor? No setor público a gente vê que os critérios para avaliação, para promoções são diferentes do que no setor privado, né? Por isso que pode haver essa disparidade entre funções, às vezes que um funcionário que hierarquicamente é inferior, né? A gente pode achar que não pode acontecer, mas é uma realidade também. É uma realidade. Inclusive, muito tempo atrás eu fiz estágio numa empresa e o que aconteceu nessa situação específica? Tinha uma pessoa que trabalhava comigo no mesmo nível que eu, era estagiário também. Então ele chegava para todo mundo e dizia assim, ó, eu não vou medir esforços para chegar onde eu quero aqui dentro. Se eu tiver que passar por cima de você, apontava para mim e para outros, eu vou passar. Se eu tiver que passar por cima do chefe, eu vou passar. Então, eu não sei, porque eu acabei saindo da empresa, não sei se ele chegou ao intento dele ou não. Mas no final das contas, se ele realmente acabou cometendo situações de assédio, etc., seria um assédio ascendente. Ou seja, um estagiário inferior, hierárquico, né, em relação aos superiores. Não sei se aconteceu, mas ele tinha a intenção de. Ele disse que não mediria esforço, tivesse que passar por cima, passaria. Uma pessoa que tem esse perfil, se ela achar ou observar algum ponto fraco, ou numa pessoa que pode ser o superior dela, ela também pode usar desse artifício, né, doutor? Pode. Como é o caso do seu colega aí, ex-colega, ainda bem, né? Ex-colega, inclusive eu não tive mais contato, mas em verdade o que acontece é o seguinte, isso vai fazer com que haja um reflexo patrimonial contra a empresa em se caracterizando esse assédio moral e isso for levado ao judiciário. A situação pode ficar simplesmente na questão apenas fática, né, quando acontece, mas ninguém leva isso à discussão judicial, ou então quando leva-se à discussão e daí justamente as questões das indenizações que são muito pesadas muitas vezes. Mas acontecendo o assédio moral, ele é possível totalmente entre ascendentes, né?